Vamos agora para a mensagem: Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou com o mundo a dar. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a dos abastardos inconsciente, é a preguiça improdutiva e incapaz, a dos que se revoltam, no quadro de lutas necessárias. É a manifestação do desespero doentio, a dos ociosos sistemáticos, é a fuga ao trabalho, a dos arbitrários, é a satisfação dos próprios caprichos, a dor dos vaidosos, é o aplauso da ignorância, a dos vingativos é a destruição dos adversários, a dos maus é a vitória da crueldade, a dos negociantes sagazes é a exploração inferior, a dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos, a dos comilões é o repasto apulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueça, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Agora vamos continuar com os nossos pensamentos elevados a Deus, que é o nosso Criador, a Jesus, que é o nosso Consolador, a nossa doce Maria e toda a equipe que está presente aqui para nos acolher, nos amparar, ficar conosco para o nosso entendimento mais profundo do nosso espírito, que compreendamos todo o aprendizado hoje aqui. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Podemos começar, Senhor. Ok. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso aqui, Psicografia do Chico, pelo espírito Humberto de Campos. Né? Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre esse livro, né? Um resumão, e trazer para os dias atuais, né? Como é que a gente está fazendo essa vivência, né? Desse coração do mundo, pátria do Evangelho, né? A gente vê que nesse livro, através de Humberto de Campos, né, pela psicografia do Chico, a gente vê os esforços espirituais durante os primeiros anos do nosso país, né, começando lá pela chegada dos portugueses, né, para explicar que o Brasil, ele foi desde cedo preparado para se tornar a pátria do Evangelho. Então, foi um trabalho publicado para explicar a missão do Brasil no mundo moderno. Então, há grandiosos planos espirituais para o nosso país, ainda em andamento, em curso, né?
E aí, quando ouvimos, né, esse título dessa obra, né, a gente é levado a imaginar, né, a imaginação vai longe, né, e falar, nossa, né, o Brasil, né, uma nação idealizada, onde haverá prosperidade econômica, organização social, política, né, a justiça social, seriam uma referência para o mundo, quando a gente vê o título apenas, né, quando a gente só vê a capa. Mas aí, quando a gente entra dentro, a gente fica pensando, mas será que era isso mesmo que Jesus realmente queria do Brasil? Ele propôs isso para nós, né? Então, eu fui buscar uma interpretação de Haroldo Dutra Dias, que ele fala sobre essa obra de Humberto de Campos, e ele nos desafia a olhar além desse sonho utópico, né, de ser a perfeição do mundo, né? E encarar essa realidade espiritual, né, por trás do destino que o Brasil tem. Então, desde o início, o propósito divino para o país nunca foi a ostentação ou a glória material. Pelo contrário, né? O Brasil seria escolhido como um campo de trabalho para o evangelho, porque aqui havia uma oportunidade singular, ser o hospital do Cristo. Então, lembramos a passagem, né, lá que Jesus veio e falou para todos nós, né, que ele não veio para os sãos, né, ele veio para os doentes, aqueles que precisavam de auxílio, né, o médico Jesus. Isso foi até uma palestra que eu já dei aqui também, né. Então, essa obra, ela começa com a visita de Jesus à Terra, numa cena impactante em que o mestre solicita um inventário do cristianismo, né, após mais de 1.500 anos da sua disseminação, ou seja, de quando ele veio à Terra. E aí, na reunião com os espíritos superiores, lá, né, com aquela gleba toda, ele vê que o resultado era desolador. As conquistas espirituais já eram escassas, os valores do evangelho estavam deturpados, e a humanidade se encontrava mergulhada em conflitos. Né? Aí tinha lá a igreja levantando a bandeira pelas cruzadas, né? Derramamento de sangue, aquela coisa toda que a gente já sabe da própria história da humanidade, né? Então, diante dessa situação, o Cristo toma uma decisão importante, crucial: transplantar a árvore do evangelho para um novo solo, magneticamente o coração do mundo. E aí entra o Brasil, né? E aí, segundo Emmanuel, né, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar o mundo inteiro uma expressão consoladora de crença de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Isso são palavras de Emmanuel, né? Que está lá no índice, né? No prefácio do livro. Então, nesses tempos de confusões amargas, nós temos que pedir a Deus, né? Que inspire os nossos homens públicos, atualmente no lema da Pátria do Cruzeiro, né? E que nessa hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles que têm a responsabilidade sobre os seus nobres deveres, né? Então, isso, no decorrer do livro, ele fala de todas as passagens, né, a partir da descoberta do Brasil e tudo mais, como foi tudo induzido isso, né, pelo plano espiritual, para que o Brasil se tornasse, né, esse país imenso e ser essa bandeira do Evangelho de Jesus. A gente sabe que o Brasil, né, com seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8.000 quilômetros de costa marítima, aqui no livro ele diz que eles encantavam a todos os estudiosos, geólogos, pensadores, artistas, e com as suas reservas gigantes, né, de riquezas, né, encantava todos que vinham para a América, né? Então, eles não viram o Brasil, na época, e até hoje, eu creio que ainda não tem essa visão mais ampla, né? Poucos que a têm, não viram o Brasil como um Brasil espiritual,
um Brasil evangélico, cuja a alma é a flor amorosa do Cristo. Então, nós sabemos que Jesus é o governador da terra, proclamou o nosso país, que seria o coração do evangelho dele, e no nosso solo foi predito, né, que os povos aprenderiam a lei da fraternidade universal. Então, foi marcada a programação e a reencarnação de muitos espíritos puros para ensinar o evangelho de Jesus, né? E o livro ele destaca vários entre eles, né? E muitos ainda sofrendo as intuições do plano maior, principalmente depois do governador do Brasil, que é o que vai ser, né? Foi nomeado o Ismael. Daí vemos que desde lá as sombras da idade medieval que confundiam as lições do Evangelho acabaram ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. E lá por volta do século XIV foi que o Senhor visita a Terra, né? Cristo volta à Terra a fim de observar esses progressos da doutrina, esses exemplos do coração, e é onde ele se decepciona. Então, no final desse século XIV, Jesus percebe a incompreensão dos homens pelo seu evangelho, né? Que foi essa deturpação toda, né, da igreja cristã. Aí eles estavam só procurando a felicidade na grandeza material, marchando para grandes infortúnios coletivos, que acabou acontecendo, grandes, né, massacres, né, grandes guerras, em nome da bandeira, né, do cristianismo. E aí Jesus e a sua caravana do bem começaram a visitar continentes ignorados, né, ainda crus, ainda inexplorados, vamos dizer assim. E aí, com espíritos jovens, espíritos simples, que aguardavam uma semente de vida nova. Então, é isso que o livro nos relata, né? A busca desse lugar onde se pudesse instalar o pensamento cristão da sua doutrina de amor e caridade. E assim que foi, né, no contexto do livro escolhido o Brasil. Foi numa reunião desses espíritos com Jesus que foi dada a sugestão. E aí o intuito, né, desde a chegada dos portugueses, sempre foi que o Brasil se tornasse um lugar que o evangelho do Cristo seria imortalizado. Então, claro que a chegada desses portugueses foi previamente estabelecida por Cristo e os espíritos superiores, as injunções políticas teriam na terra do Cruzeiro atividades secundárias, porque acima de todas as coisas em seu solo santificado, como ele colocou o Brasil no livro, né, santificado e exuberante, porque ele enaltece, né, as riquezas do Brasil, né, estará ali um sinal de fraternidade universal, onde seria unido todos os espíritos, né, e as potências imperialistas da Terra, elas iriam esbarrar sempre nas suas claridades divinas e nas grandes realizações. Então, assim, houve grandes feitos, houve grandes mártires, né, que foram conduzindo o nosso Brasil para o que é, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Né? Uma nação próspera, uma nação independente, né? Uma nação, assim, com as suas belezas, né, aí, admiradas por todos. Só o Brasil, ele conseguiu se manter, e isso o livro fala bem, na época, uno e indivisível na América. Né, entre os embates políticos de todos os tempos, o coração geográfico do orbe, Jesus disse que ele não podia se fracionar. Então, o Brasil, nessa extensão enorme de 8,5 milhões de quilômetros, ele não foi dividido. Diferente depois que o do Uruguai, que acabou se separando, né, ele fala isso também, né, aí depois o Paraguai não queria ser, vamos dizer assim, dividido, também ficou ali. Então, o Brasil se fez nessa extensão, que é um dos maiores, né, em metros quadrados, né, um dos maiores territórios, né, do nosso planeta. Então, naquela época de navegações, colônias de exploração, de povoamento por vários países, o Brasil, ele ainda ficou inteiro, sem dividir em pequenas partes de terra, né, sem se separar, porque assim já tinha sido planejado, como ele conta, desde o início, pela a nossa gleba de espíritos do bem que foram encarregados de fazer esse direcionamento para o nosso país. Então, ele foi o único
país em toda a América, né, que não foi dividido. Portugal, ele manteve o controle do Brasil contra os ingleses, franceses, espanhóis e muitos piratas, né? Porque é uma terra rica, né? E o coração da pátria do Evangelho ele não podia ser dividido, né? É dito no livro, né, que após a chegada dos portugueses na Nova Terra, o Brasil foi o acontecimento muito celebrado nos orbes espirituais, né? Então ele teve todo um amparato muito grande dos planos superiores para que fosse descoberto o Brasil, para que fosse se mantido Portugal, né, como mantenedor, né, e império sobre o Brasil, porque depois todos eles, de Dom João VI, depois Dom I, Dom Pedro II, que foram figuras importantíssimas, né, durante todo o imperialismo que o Brasil sofreu, mas que foram todos enviados, né, do Cristo para que isso acontecesse de maneira sem muito, né, porque teve, mas sem muito derramamento de sangue, como estava acontecendo lá fora, né, porque as guerras eram inevitáveis, os conflitos não tinham como não haver, né, porque tudo era disputa de poder, ainda tinha muito dessa mesquinhez, né, como ainda temos hoje, né, do homem de ser muito mais materialista e querer todos os tesouros que nós tínhamos na nossa terra, né? Então, diante desse acontecimento, dessa celebração, né, todo mundo feliz que descobriram, né, o Brasil, a Terra Nova, Jesus dá uma missão, né, de conduzir o nosso Brasil ao espírito Ismael, né, essa missão de zelador do nosso país para construir essa pátria dos ensinamentos do Cristo. Então, aí era chegada uma nova era para o cristianismo. E é nesse momento que Cristo oferece uma solução, né, para ajudar, né, nessa colonização, nesse povoamento do nosso país, que à primeira vista, né, ele parece incompreensível, né, mas para cá, né, acabou vindo, né, se reunindo no Brasil, os espíritos mais corrompidos da humanidade, aqueles que falharam nas cruzadas, na Inquisição, nos sistemas políticos mais corruptos, nos exércitos opressores e nos desvios religiosos. Aí ele falou, Jesus, mande todos para o Brasil. Aí começou a grande obra trabalhosa, dificultosa, do querido Ismael, né? Mas ele conseguiu estabelecer o seu campo de trabalho aqui no Brasil, enviando vários espíritos que também auxiliaram em tudo isso. E o que poderia soar como uma condenação, né, na verdade, revela a essência do Evangelho. Jesus lembra que a sua missão não era para os sãos, mas para os doentes. E o Brasil, então, ele não foi concebido para ser uma vitrine de perfeição, mas um hospital espiritual. Um lugar onde os espíritos em sofrimento poderiam encontrar oportunidade de regeneração. Então, tudo foi meticulosamente planejado. Então, esse olhar desmistifica a ideia de que o Brasil era um modelo de nação idealizada, no sentido material, mas já é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, por acolhermos todos os mais necessitados de cura espiritual. E aí, como foi essa povoação, né? Então, a gente vê lá que, primeiro, quais foram os primeiros moradores do Brasil? Os índios. Quem eram os índios? Os simples de coração. Depois chegaram quem? Os colonizadores, né? Aí, em franceses, ingleses, espanhóis, e, né, vários, né, piratas de vários lugares, tal, tentando colonizar, construir o seu cadinho, né, o seu lugarzinho aí na terra abençoada. Eles eram quem? Os sedentos de justiça divina, porque todos queriam um pedacinho. E mais tarde chegariam os escravos, lá da África, como a expressão dos humildes e dos aflitos. Tudo isso para formar a alma coletiva de um povo marcado
por transição, né, de uma mansidão e uma fraternidade. Então, lá naqueles longínquos 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha, que são os bem-aventurados, né? Então, todos que chegavam e que aqui estavam eram os bem-aventurados do nosso Sermão da Montanha. Então, Ismael reuniu essa assembleia de seus mais valorosos e devotados colaboradores e criaram um programa de atividades espirituais, transformando assim o nosso país nessa pátria do Evangelho, né? Através lá dos jesuítas, através depois dos exploradores que saíam, né, a catequizar os índios, e tudo isso foi se transformando, né? Então, quase todos os espíritos presentes nas reuniões de Ismael se voluntariavam para trilhar o caminho dessa pátria do Evangelho no nosso país. E por que o Brasil, de novo, né? Lá no livro ele diz lá, né, que na antiguidade, lugares como a Grécia e Roma tiveram semelhante missão. Começou tudo lá, né? Como exemplos primordiais das origens da civilização do Ocidente. Outros países apresentavam o progresso de matéria materializada e transitória, mas o plano para o Brasil, ele acabava tendo um país como uma expressão imortal sobre a vida do espírito, representado no início já de um pensamento novo, porque os que aqui habitavam eram puros de coração. Os índios não tinham instrução nenhuma, né? Então, quando chegaram os colonizadores e começaram a introduzir, vieram junto os padres, vieram junto os jesuítas, e começaram a introduzir a igreja, né, o lado, vamos dizer assim, o lado bom da igreja, para auxiliá-los nessa missão de trazer um pouquinho de Deus no coração de cada um deles. Então, esse pensamento novo, sem ideologias de separatividade, iluminando os campos das atividades humanas, apareceu como uma nova luz. Então, Jesus praticamente mudou da Palestina para o Brasil o seu coração do Evangelho. E aí, os ensinamentos de Cristo já estão aqui e aguardam a sua compreensão. Muitos, né, hoje nós já começamos a compreender, mas principalmente a sua prática, no seu sentido mais profundo, que é justamente a da caridade, né, a fraternidade. Então, o Brasil ele foi escolhido como uma abençoada tarefa de espiritualização para cristianizar. Então, determinando que a terra do cruzeiro ela fosse povoada por raças humildes do planeta, buscando aí a colaboração dos povos entre si, né, principalmente os sofredores das regiões africanas, né, compreendendo com os homens brancos, mas que esses ainda não percebiam, né, a evolução que se processa através da prática do bem, e que todo esse determinismo de nosso Pai, ele deve assinalar-se pelo amar ao próximo como a si mesmo. Então, a importância de todos os povos que sofreram, que vieram para cá, né, através, né, dos navios negreiros, né, que traziam vários africanos algemados, em condições subhumanas, chegaram aqui com o coração, vamos dizer assim, trabalhados já, para se transformarem e trazerem uma cultura de amor, de humildade, e aí eles foram caminhando. Aqui no livro fala sobre a princesa Isabel, né, sobre a abolição da escravatura, que foi um marco muito importante, e isso tudo foi intervenção e intuição dos espíritos, para que tudo isso acontecesse. E daí o Brasil foi sendo um exemplo para o mundo, né? Então, tinham povos diferentes, com crenças cristãs, já evoluindo em nosso país, porque ele tinha a missão de ser essa fonte revivida e já esclarecida. E aí entra também a doutrina espírita, através de Bezerra de Menezes, né? Então, entra na compreensão de que já somos imortais, que os ensinamentos do Cristo são a base para a evolução moral, intelectual,
tanto individual quanto coletivamente. E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, né, no capítulo 8, que fala sobre a lei do progresso, né, de Allan Kardec, que ele faz questionamentos aos espíritos sobre a civilização, né? E aí os espíritos respondem que a civilização é uma obra de Deus, com o objetivo de atingir a maturidade moral de todos os seus espíritos que fazem parte dela, como também a inteligência. Então, claro que no entanto, né, nem todos os espíritos evoluem ao mesmo tempo. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Então, à medida que essa civilização vai se aperfeiçoando, cessam alguns males que ela mesma criou através do progresso moral. Então, algumas coisas vão melhorando, alguns males vão se ficando para trás, como aconteceu com a evolução, né? Então, teve lá a Inconfidência Mineira, né, onde a gente teve um mártir, né, que foi o Tiradentes, que também era um enviado de Ismael para justamente incutir a ideia de libertação dessa independência, né, para a gente poder se desvincular. Então, acabou sofrendo duras penas por isso, somente ele, os outros ficaram em prisão perpétua, mas ele é que foi enforcado e esquartejado como mártir. Então, quando ele subiu ao lado de Ismael novamente, ele cumpriu a missão dele, né? Claro que a gente vai ver aí que tem outras coisas também do passado que ele acabou resgatando, mas ele serviu como um elo de ligamento para o pensamento, naquela época, de modificação do pensamento de libertação. Então, ele também foi um ícone muito importante, assim como a Princesa Isabel, Dom João VI, e todas as grandes figuras que nós temos na nossa história brasileira, né? José de Anchieta, até o próprio Cristóvão Colombo, que ele foi muito intuído, né, por Ismael para poder se desviar dos caminhos das Índias, que era o objetivo dele, e atrás de uma terra nova, né? Então, ele diz que durante a navegação, né, das caravelas, eles tinham, assim, durante a noite, sonhos e sonhos e sonhos da terra nova, de um lugar maravilhoso. Então, assim, eles foram muito induzidos a modificar o caminho para descobrir a terra nova, mesmo seu objetivo sendo enviado de Portugal para as Índias, né? Então, tudo isso tem a conotação de os espíritos estavam nos guiando. Os espíritos estavam, né, delimitando o lugar onde eles tinham que ir, ou a maneira como eles tinham que agir e aonde eles tinham que aportar, né? Então, muito interessante. Por exemplo, os espanhóis, os holandeses se apaixonaram pela Baía de Guanabara, né? E ali acabaram se instalando. Os holandeses foram um dos povos mais, assim, vamos dizer assim, benquistos, né, pelos índios. Os índios adoravam os holandeses, né? Já não gostavam tanto dos portugueses, que foram os que colonizaram eles, né? Porque o livro não diz exatamente por quê, mas deu a entender assim, os holandeses eram mais amistosos, mais, não vou dizer amorosos, né? Porque eu acho que não entraria isso, mas eram aqueles que mais respeitavam os índios do que os colonizadores portugueses que queriam colonizá-los, né? Vamos dizer assim, torná-los até escravos, no caso. E o índio nunca aceitou muito bem isso, né? Então, a partir de que momento a civilização vai se aperfeiçoando, né? Ela vai vir tendo uma verdadeira concepção do termo civilizado, né? Então, lá no livro eles falam, né, do Livro dos Espíritos, ele diz, né, que as características principais de uma civilização seria menos egoísmo, menos ambição por bens materiais, menos orgulho, hábitos mais intelectualizados, né, e mais morais também do que materiais. A inteligência pode se desenvolver com mais liberdade, existe mais bondade, boa-fé, benevolência, tal. Então, a civilização ideal, né, aquelas que respeitam, né, as leis, e as leis não dão privilégio para ninguém, porque todos os homens, né, seriam por iguais, justos na lei, né,
a justiça se exerce com menos parcialidade, o fraco sem contrapõe no forte. Então, o ideal de civilização, né, invariavelmente entra dentro desses preceitos, né, que servem de modelo para o mundo todo. Mas, no entanto, o Brasil, sendo desde o início idealizado como esse coração do mundo, né, é onde o Cristo ia começar a ensinar, a exemplificar, para que isso ressoasse, né, mais adiante, né? E ele teve como uma coletividade trabalhar em prol do ser o que o Cristo planejou para essa terra. Então, ainda tem bastante trabalho ainda para fazer, o plano espiritual ainda, assim, rala bastante para nos intuir, nos ajudar, né, para que esses ideais de civilização devam ser levados a sério, né? Primeiro, pelo ser humano individual, cada um fazendo a sua parte. Depois, pela coletividade, em todos os âmbitos da sociedade. Então, veja, se ainda nós falhamos, isso já falo por mim, né, no nosso ideal de dia a dia, de rotina, de trabalho, de empresa, de empresário, de trabalhador, de estudante, de professor, eu ainda tenho muito a galgar, né? Então, a gente sabe que os espíritos escolhidos para determinados trabalhos aqui na Terra resistem à sedução do dinheiro e da autoridade, mas nem todos são assim. Hoje a gente tem mais exceções, né, e vias de regra. Então, a maioria de nós ainda se sente traídos, né, em suas próprias forças, né, e a gente acaba se entregando a esse inimigo oculto, né, que envenena o nosso coração, né? Então, a gente ainda estamos muito preocupados com o ter do que com o ser, né? Então, a gente ainda tem falo por mim, né, o império da prepotência que ainda nos domina. Então, aí a gente vê, né, e quanto aos políticos, né, que a gente vive num momento conturbado, né, ele nos coloca que, assim, no livro ele fala sobre isso, né, os políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhe é possível ultrapassar o tempo e a experiência. Com a dor eterna aliada de ambos, ensinarão as suas consciências a lei da fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastídio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles. Isso Humberto de Campos falando, né? Então, veja, nós temos uma lei que todos sabem que nós não escapamos dela, que é a lei de causa e efeito, né? Então, tem uma mensagem muito bonita do Momento Espírita, né, que eles lançaram, e já faz um tempinho atrás, que é assim, eles viverão. Então, se no finalzinho dela, eu leio o trechinho dela, porque é muito importante isso, né? Assim como eles viverão, nós também viveremos, né? E como nós estamos em evolução constante, né? E quando você vê desde o começo, né, no livro que ele fala, né, os degredados que vieram para cá, depois os missionários, os escravos, quem formou a civilização brasileira, os negros no Brasil, a invasão holandesa, a restauração de Portugal, os movimentos nativistas, os tempos dos vice-reis, aí fala sobre os jesuítas, Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa, porque até a Revolução Francesa interferiu no decorrer do Brasil, que foi justamente lá na passagem lá do século XVIII para o século XIX, né, que foi muito importante, porque daí o Dom João VI teve que vazar de Portugal, vir para o Brasil, e isso tudo foi planejado, né, não foi nada assim, mas aconteceu, não tem acaso. Nós sabemos, né, nós da doutrina sabemos que não existe acaso, né, e aí vem a importância de Dom João VI ter vindo ao Brasil, depois a sua volta, ele voltado, ter deixado o seu filho, a questão da independência, né, a necessidade de Dom Pedro I não ter sido o ideal para proclamar, mas é necessário para proclamar, foi ele,
né? Ideal que eu diga assim, a questão, ele fala no livro, a questão moral de Dom João I não era lá assim tão boa, né? Mas a necessidade dele proclamar a independência foi primordial naqueles tempos, né? Aí depois dessa emancipação, né, de Dom João VI, né, que ele fala aqui, a independência, depois entra a questão da regência, né? Então, depois Dom Pedro II, o Dom Pedro I, depois seu filho, Dom Pedro II, aí Dona Leopoldina, que foi importantíssimo, uma mulher assim valorizíssima assim para a nossa história, né? E o livro ele trabalha muito isso, a questão muito histórica, com datas, com nomes, muito, muito, muito interessante, né? Aí até chegar no movimento abolicionista, a República, e entra na Federação Espírita Brasileira, que daí ele realmente instalou-se através de Bezerra de Menezes, né? E aí ele fala, os finalzinho do livro já é sobre a Federação, o Espiritismo no Brasil e a pátria do Evangelho, né? Então, o plano divino é o da evolução, né? Ele descreve muito claramente isso no livro, desde os primórdios até o decorrer de toda a nossa história, né? E dentro dele, desse plano divino, todas as formas de progresso das criaturas se verificaram sem o concurso desses movimentos lamentáveis que teve na história, né? Que atestavam a moral, a pobreza moral, né, da consciência do mundo. Então, tudo foi acontecendo conforme os planos divinos. Claro, houve, que nem ele lamenta muito quando havia derramamento de sangue, por exemplo, numa guerra, né? Ele fala da Guerra dos Farrapos, ele fala da Guerra do Paraguai, ele fala de várias, assim, conflitos que teve internamente no nosso Brasil, né? Só que ele fala que a revolução e a guerra não obedecem ao determinismo das leis de Deus, né? Eles traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal, que conduzem, muitas das vezes, né, o barco da vida humana nesse mar encapelado de dores expiatórias, né? Então, a gente ainda está espiando lá o nosso passadinho, ainda temos muito enraizado em nós, do nosso instinto, né, primitivo, e ainda temos que vamos dizer assim, incutir em nós esse senso espiritual mais elevado, né, que ainda é muito difícil, em função de tudo que a gente vê externamente e que deixamos nos afligir. Nós não nos blindamos ainda pelos acontecimentos que a gente vê por aí, né? Então, se após esses movimentos revolucionários, né, surgem no orbe todo, né, novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo, né? Esse determinismo que absorve todas as nossas ações, todas as ações humanas, para assinalar esse sininho da fraternidade, da experiência e desse amor, né? Tá lá, a gente vê coisas boas, está acontecendo ali, está acontecendo aqui, né? Claro que a gente sabe que a gente sempre trabalhou com comunicação, né? E meu marido trabalhava com jornal. E aí, assim, o que vende mais no jornal, né? Quando você torce ele e sai sangue, né? Por quê? Porque a gente ainda vai pelos nossos instintos primitivos. Então, eu ainda vamos dizer assim, me comprazo no mal, né? Ainda sinto prazer em ver algumas coisas que te chamam mais atenção, né? Por coisas ruins. Nós ainda não estamos acostumados a ver amor ao extremo. A verdade é essa, né? Isso não, como eles dizem, isso não vende, né? Então, a gente ainda tem, né, que tentar burlar, né, tentar enganar o nosso euzinho aqui e tentar caminhar para o lado reto, o lado mais difícil, né? Então ele fala, né, ai daquele que fomentarem semelhantes delitos, né? Ele fala aqui, né, no livro, para suas almas a noite dos séculos é mais sombria e dolorosa.
Infelizes de quantos tentarem fechar a porta do progresso dos seus irmãos, porque acima da justiça subornável dos homens, há um tribunal que impera a equidade inviolável. Somente as lágrimas no círculo doloroso das reencarnações tenebrosas lhes abrem uma vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo. Então, o tempo e a experiência é o que vai falar para todos nós, né? Tudo aquilo que eu adquiri, que está ali armazenadinho no meu HD, são as minhas experiências, minhas necessidades de vivências, que eu preciso trabalhando aos poucos, e nós já estamos num lugar, vamos dizer assim, privilegiado. Claro que a gente sabe, por ser um planeta de expiações e provas, estamos aí dentro de uma região, vamos dizer assim, né, onde nós temos uma função relevante nesse organismo social que é a pátria do Cruzeiro, como ele coloca no livro, né, vivificando a seara da educação espiritual, então são muito importantes para nós, e nós que sabemos que não somos a religião do futuro, mas somos o futuro das religiões, nós temos, assim, muito mais responsabilidades. A verdade é essa, né? Então, a gente não pode ter dúvida, né, que superior às funções desses transitórios organismos políticos, essa obra do Brasil é abençoada. É uma obra de educação genuinamente cristã e ascendente, porque nós estamos em crescimento constante nessa nação. E o elemento que vai preparar esse povo novo que está chegando todo aí para esses tempos difíceis aí, que ainda está de vir, tempos de por vir, né? Então, nós, moradores aqui desse coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos que fazer um esforço para que esses planos do Cristo não sejam em vão. Nós já somos amparados, nós já fazemos, né, e que nós façamos parte, né, desse plano maior, porque já residimos nesse país e foi escolhido. Então, a gente tem que lutar para que esse evangelho, né, seja reavivado nesses tempos de trevas morais. Eu acho que esse é o maior desafio para nós nos dias de hoje, né? E isso começa onde? Com as nossas crianças. Por que a evangelização infantil é extremamente importante em todas as nossas casas? Porque é no berço que a gente vai formando a nossa verdadeira pátria. É quando eles são pequenininhos, né? São crianças. Jesus não falava, deixai vir as minhas criancinhas, porque são puros e simples de coração, são mais fáceis de aceitar isso que a gente está comentando. Esse legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é desse mundo, mas poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano. Espalhar com esses trabalhos todos, com esse sacrifício todo, as sementes produtivas na construção dessa sociedade do futuro. Essa civilização que Jesus planejou para nós aí. Uma civilização do bem, né? O nosso país, ele merece o nosso empenho para que ele cresça. Então, a gente tem que pensar menos em nós e mais nessa construção coletiva, porque nós já temos essa construção em nós. Nós já temos o conhecimento, nós temos, assim, um amparato, assim, didático e literário enorme, para nós já termos essa condição de o que eu posso fazer pelo meu Brasil. Se nós somos pais e mães, eduquemos nossos filhos com respeito, honra, exemplificando o valor de um homem e na sua qualidade moral. Se estamos em altos cargos, né, dentro de empresas, cargos públicos, onde quer que seja, né, utilizemos as nossas posições com relevância para benefício do povo geral. E não nos preocupemos com aqueles que não fazem. Eles viverão.
e eles responderão por isso. E o nós, que nós precisamos responder. Com o nosso exemplo, nós podemos arrastar outros que vão nos seguir. Enquanto que aqueles que nada fazem, somente se aproveitam das situações, dos cargos, da posição, enfim, no final, acabarão por se envergonhar. O mal somente será alijado, juntado, grudado na nossa nação, quando o exemplo dos bons prevalecer. Ele vai ser extinto. Quando constituirmos a maior soma na população da prática do bem. Então, que nós sejamos os primeiros a demonstrar amor por essa terra. Que tenhamos orgulhos de ser brasileiros. Que a gente possa desejar que nós possamos nos projetar no mundo como uma verdadeira pátria do Evangelho. Como um verdadeiro coração do mundo. Então, ele fala, né? Portemos as cores verde e amarela no coração, na mente, e que a gente possa extravasar o azul do amor e o branco da paz. Então, que nós possamos produzir no bem, demonstrar o amor à terra, e que nos é dada para quê? Para o nosso progresso, para o nosso conhecimento. Compreender esse papel do Brasil como hospital do Cristo nos convida a assumir uma responsabilidade de sermos agentes de transformação, onde a caridade, o amor, a misericórdia são ferramentas para esse processo todo. E a gente aprende isso, a gente estuda isso, está lá no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, em qualquer obra. É o nosso reflete, prossegue diário, de todo dia. Então, a gente não está aqui para exibir perfeição, porque nós não somos perfeitos, eu muito menos, né? Mas eu estou aqui para a gente dizer, vamos se regenerar, vamos, eu gosto dessa palavra, vamos nos ressignificar, reconciliar, reconstruir e construir juntos um ambiente de aprendizado e evolução espiritual. Se hoje o Brasil nos parece um caos, talvez a gente deve lembrar que todo hospital é um lugar onde convive o sofrimento e a esperança, o tratamento e a cura. Então, assim, cabe a nós escolher o papel dentro desse grande hospital. Se somos pacientes, conformados, ou médicos dispostos a ajudar nesse movimento de regeneração, de ressignificação. O Brasil não vai ser grande por liderar o mundo em riquezas, não. Por mais que a gente tenha tudo isso, né? Ou por grandes avanços tecnológicos. Ele é grande porque ele carrega a missão de acolher, regenerar e transformar espíritos que, em outros lugares, talvez não tivessem essa chance. As nossas fronteiras, se vocês observarem, elas são abertas. Recebemos haitianos, venezuelanos, africanos, angolanos, judeus, alemães, todos, muitos, né, húngaros, né, a filiação do meu marido é húngara, fugidos da guerra, fugidos da Europa. Quantos? Nossos vizinhos de fronteiras, quantos? Fugindo de misérias sociais, terremotos, maremotos, tsunamis. O Brasil acolhe a todos. Então, o que Jesus nos diz é que possamos, enquanto nação e enquanto indivíduos,
honrar esse chamado do Cristo e fazer do Evangelho o nosso guia para uma sociedade mais justa e amorosa. Não se preocupemos com o caos político que está passando lá fora. Se preocupemos com o caos que eu estou causando dentro de mim. Porque a minha riqueza espiritual, ela tem que ser maior que a minha riqueza material. O que a gente vê lá do Dutra, no final da sua explanação, ele coloca lá assim, né? A reunião encarnatória de um povo bem amistoso. Aí ele abre aspas assim e ele fala: aqui se reúnem todos os que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Onde a gente está? Eu rezo para que eu não seja um desses. Para que a gente possa ser e se transformar cada vez melhor. Então, a gente tem esse desafio, né? Para criar essa visão otimista, essa visão esperançosa sobre o futuro do nosso Brasil. Destacando que o papel único no contexto espiritual é convidar os brasileiros a assumirem a sua missão de construir um mundo mais amoroso e mais fraterno. É isso, meus amigos. Eu acho que está aí a nossa missão enquanto coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, a gente sabe que a Terra serve de escola e de morada para muitos espíritos e que nós estamos aqui, não por acaso. No mundo imperfeito, muita impunidade dos espertos e dos poderosos, mas não raro, esse panorama, né, ele modifica-se. Né? Então, que a gente possa, né, compreender que a cada um segundo as suas obras, como bem disse Jesus. Então, não convém a gente praguear contra ninguém, contra quem fere, quem rouba, quem ilude, quem mata. Não, não. Basta a gente saber que todos esses corruptos, mentirosos, defraudadores, da paz alheia, enfim, todos eles também viverão. E a cada homem incumbe o dever de ser digno e solidário, de esclarecer, amparar e socorrer. Os desvios incontáveis e incontornáveis, segundo a ótica humana, ficam por conta da lei divina, sempre perfeita e atuante. Oremos, então, por eles e pelo nosso Brasil. Que assim seja, meus amigos. Alguém gostaria de contribuir? Eu quero dizer a saber, foi muito linda a exposição dela. Parecia que eu estava em sala de aula assistindo. Maravilhoso. Boa noite a todos. Agradecer a palestra da Sandreli, como sempre, muito bem embasada e tranquila. Hoje nós tivemos uma dose de emoção no final e muito bem-vinda para o final. O palestrante não é nem pode ser uma pedra de gelo. Afinal de contas, a intuição, a assistência espiritual faz diferença na emoção. Essa obra é um divisor de águas na minha vida. Depois de ler O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu já era apaixonado por esse país e passei mais ainda a compreender, e por isso que eu não... Há muito tempo eu digo para vários, eu não me revolto por estar nesse país, eu só agradeço. Eu só agradeço, porque
desde que eu entendi que esse país é um hospital, realmente, estar nesse país é receber uma bênção. É receber uma bênção. A gente poderia estar num país onde o IDH é excelente. Atualmente, o país, eu costumo dizer, Sandreli, aí no Centro Espírita, o país mais feliz do mundo é a Finlândia. Pelo IDH, pelos índices, né, socioeconômicos, é a Finlândia. Mas vai morar na Finlândia? Então, e uma coisa que você falou, e que nas reuniões mediúnicas nós temos ontem mesmo, alguns dos trabalhadores souberam bem o passado criminoso, né? Os nossos obsessores se manifestando, indicando o que nós fizemos de errado. Então, quem tem a oportunidade da atividade mediúnica, no Brasil, no mundo, vê que é por isso que raro é um espírito mais elevado se manifestar. Até um trabalhador da casa. O usual são enfermos e obsessores. Por quê? Porque nós estamos imersos nesse universo de um mundo de expiações e provas. Então, essa obra e a sua explanação foi perfeita para quem já leu o livro. Para quem já leu o livro, sabe muito bem a precisão e a maravilha que é ler essa obra e entendê-la. E é uma releitura que é sempre boa de ser feita. Muito obrigado. Eu que agradeço, Charlton. Muito obrigado pelo convite mesmo. E gozado que quando eu passei o tema, né, o Charlton falou, conversamos isso essa semana. Eu falei, olha como é a sintonia, né? Como é que é a sintonia da gente. Mas é isso. Muito obrigada, Charlton. Obrigada mesmo. Sandreli, receba o nosso abraço fraterno e agradecimento. E vamos agora para a prece, né? Encerrar essa noite com a prece ao anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abra para nós os teus compassivos abraços. Abrigai-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a ele, misericórdia aos nossos inimigos. Receba em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purificai-nos com teus raios divinos. Leva-nos de todas as culpas. Atraia para junto dos teus seios, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com teus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados pelo teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores, dos justos, abra o teu seio divino e receba as nossas súplicas pela humanidade inteira. Que assim seja. Boa noite a todos. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.